você acabou de fechar o cliente fez o Pix, mas e agora? O que é que eu vou fazer? Como eu vou gerar resultado para esse cliente? E é aí que muitos gestores de tráfego travam. É aí que muitos me enviam mensagem: qual o melhor tipo de campanha? O que eu devo fazer? Eu devo pedir login e senha do cliente? Eu faço um tutorial para ele acessar a partir de lá, e essa é uma parte muito importante, porque vai evitar com que você tenha dor de cabeça, vai evitar também com que você se queime com aquele seu primeiro cliente e traga uma má experiência para você, para não te bloquear ainda mais, porque muitos travam antes mesmo de começar a prospectar, pelo medo de não conseguir gerar resultado. Isso vai evitar também que você se queime até com os amigos e indicações daquele cliente ali, né? Você não ficar mal visto. Todo serviço e produto que você vende botando sua cara, né? Você mostrando o seu rosto, e querendo ou não, quando você fecha o negócio, você está botando o seu rosto ali, é de extrema importância que você faça um bom trabalho. E nesse vídeo eu vou te mostrar aqui o passo a passo que você deve fazer para poder ter um ótimo resultado já nas primeiras semanas, entregando um bom resultado para o seu cliente, tá? Para fazer que aquele cliente ele pague não só uma vez, mas pague o segundo mês, o terceiro mês, o sexto, o próximo ano, e o cliente ele continue na sua base, porque um dos maiores benefícios de trabalhar prestando serviço de tráfego pago é justamente o LTV. Você fecha com o cliente uma vez e ele fica com você ali por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tem cliente aqui mesmo na minha operação que já está comigo há mais de 1 ano e meio. Por causa justamente desse passo a passo que eu vou mostrar aqui para vocês agora, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador, que eu vou mostrar tudo no meu PC agora, como eu faço cada coisa, configuração, como eu divido, como eu evito de levar bloqueios e como eu subo as primeiras campanhas do cliente, beleza? Um erro muito comum que a maioria dos iniciantes cometem é justamente sempre que pega o acesso do Facebook do cliente, é chegar aqui no próprio navegador dele, eu estou aqui no meu navegador, e chegar aqui e tentar acessar o Facebook e o Instagram do cliente pelo navegador. Quando você faz isso, você já tem um sério risco de levar já um bloqueio de cara do Facebook. Por quê? Porque você está aqui entrelaçando os seus dados com os dados do cliente. Isso aí o Facebook entende como uma atividade suspeita. Primeiro, que aquele Facebook nunca acessou no seu navegador. Segundo, que você vai estar acessando um outro Facebook em um navegador que você já acessa. Isso você corre um risco muito grande de levar um bloqueio. Você precisa separar as informações. E como é que eu faço isso? Eu faço através de uma ferramenta. Essa ferramenta ela se chama Dolphin. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre a Dolphin para vocês, beleza? E vou mostrar como funciona, como configurar e como a gente vai acessar ela para poder criar todas as informações dentro do gerenciador e lá a gente subir nossa primeira campanha. Uma das campanhas que eu sempre gosto de criar, inclusive uma campanha que me traz muito resultado, onde a cliente que durou comigo até hoje foi quando eu implementei essa estratégia de campanha no perfil dela, beleza? Então, primeiramente, o indispensável é vocês utilizarem uma ferramenta anti-detect como a Dolphin. Quando eu acesso aqui a Dolphin, eu consigo criar o perfil e criar um navegador à parte só para esse cliente. Vamos supor que eu fechei com ele hoje, certo? Esse cliente, muitos deles, eles têm vocês ainda não têm um relacionamento muito próximo, então na maioria das vezes ele tem aquele: poxa, mas eu vou passar minha senha, meu Facebook para esse cara, e vai mexer no meu Facebook pessoal e tal. Alguns têm esse quesito, outros não. Comigo eu sempre dei sorte de pegar cliente super de boa que já passa o Facebook e senha tranquilo, mas a gente sabe que nem todo mundo é assim. Quando eu pego o cliente, eu preciso logar no Facebook dele para começar as primeiras configurações, que é a configuração de página, né, configuração do Facebook, criação de página se ele não tiver ainda, certo? E dentro da página colocar os ativos, né? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou dar um nome a esse perfil aqui, certo? Eu sempre boto pelo nome do cliente e coloco a plataforma, se é Facebook ou se é Google. Nesse caso aqui, vamos botar aqui cliente. Ultimamente eu tenho fechado muitos clientes de estética. A estética é um nicho muito bom. Então vamos dizer aqui, doutora doutora Letícia, por exemplo, e vamos supor que a gente está anunciando no Facebook. Aqui dentro do Dolphin, eu consigo colocar status. Esses status aqui é se eu ainda estou no aquecimento, se eu ainda estou fazendo aí, se eu já estou com campanhas ativas, certo? As tags, eu consigo configurar ele aqui, deixar ele bem bonitinho de uma maneira geral, certo? E você pode fazer aí também, é bem simples, bem de boa. Só que
Para a gente acessar lá, a gente vai precisar disso aqui, ó, o login do Facebook e senha. Vou mostrar para vocês num navegador aberto. Então, vou colocar aqui o login do perfil da doutora Letícia e senha. O bom disso aqui é que a doutora Letícia, você pode informar para ela que você está logando, mas que você vai dar acesso a ela através dessa ferramenta para que ela logue lá no computador dela, se ela quiser ver como as campanhas dela está, sabe? Se ela tem alguns clientes que antes de fazer tráfego pago, contratar alguém, eles sempre pagam um curso, né? Eles sempre pagam aí, assistem algumas videoaulas para tentar fazer ali, impulsionar através do Instagram uma campanha, porque já ouviram falar muito de tráfego pago e alguns tomam essa iniciativa de querer fazer, então muitos têm essa curiosidade de querer acompanhar e estar olhando o gerenciador. Comigo já aconteceu, tá? Muitos mesmo, muitos pedem para fazer isso, para ver, querer aprender e tal. Então, você consegue, isso aqui é um ponto a mais, né? Que você, pô, vou logar lá na ferramenta, vou fazer as configurações, fica tranquilo que a gente não vai mexer nada no teu perfil pessoal, a gente sempre vai mexer no perfil profissional, que a página não está interligada, mas a gente precisa do login do Facebook para poder acessar ao perfil profissional do Meta. E após logar o perfil profissional, que tiver tudo bem, que eu tiver já com acesso ao gerenciador, se você quiser mudar a senha do seu Facebook, você pode mudar. Eu sempre falei isso, nenhum deles nunca mudou e continua aí tudo ok. E você fala que você vai conseguir dar esse acesso aí do Dolphin para eles poderem acessar lá também. Se o teu cliente, tá? Se o teu cliente, ele tem um perfil do Facebook que o cliente, pronto, eu estou aqui em Recife e eu peguei um cliente de São Paulo, do Rio de Janeiro, antes, né, quando eu não tinha acesso a essa ferramenta, eu perdia muito tempo, porque eu fazia um aquecimento, né, tipo, do nada o cliente tá com acesso ao Facebook em São Paulo, eu pego o e-mail, pego senha e com acesso aqui no Recife e já acesso ao gerenciador. E isso eu já levei alguns bloqueios por causa disso. E lá do Dolphin, eu consigo ser muito mais eficaz porque eu não preciso fazer isso, é só eu utilizar um proxy. Existe uma ferramenta chamada Proxy Seller. Aqui um proxy você consegue comprar por R$7, R$10, R$12. É bem baratinho, você compra aqui, ó, você vem aqui, escolhe um serviço, né? No caso, quando eu utilizava os proxies para campanhas dentro do Google, no caso aqui, ó, Proxy PV4, local Brasil, período 1 mês, 3 meses, 6 meses, uma peça. Aqui não está perguntando, você compra o proxy. Eu sempre comprava para, como as campanhas no Google, o Google, né, ele caía as contas muito rápido, então botava para 1 mês ou para 2 semanas, ó, chega a ficar bem mais baratinho. Isso aqui vai dar cerca de R$8, R$10, enfim. Então você vê aí, se for o caso, compra um proxy, se não, você utiliza, dá para utilizar sem proxy mesmo, beleza? Cadê aqui? Feito isso, você consegue também adicionar os cookies. Isso aqui é muito utilizado para Google Ads, né? Colocar os cookies e tal. Para Facebook é mais de boa. Você coloca aqui o nome do perfil. Se quiser colocar aqui algum status, editar isso aqui, você consegue. Editar as tags também, você consegue, tá? E aqui, ó, seleciona Facebook, login e senha, pronto, acessou. Quando você acessa, é como se você estivesse acessando de um IP novo, tá? De um endereço novo. Não vai fazer o traqueamento com esse mesmo navegador se eu fosse entrar aqui. Mais uma vez, se você abrir aqui, você está com acesso, pega o acesso do cliente e você loga aqui no Facebook, nesse mesmo navegador que você já loga, a probabilidade de levar um bloqueio é muito grande, tá? Então não faz isso porque, cara, às vezes o cliente só tem esse perfil do Facebook, tu pega o acesso e já leva um bloqueio de cara, isso vai ser uma dor de cabeça para você gigantesca. Então não faz isso. Criei o perfil. Quando eu crio esse perfil, é bem simples. Viu que apareceu aqui? Eu só vou iniciar. E quando eu inicio, ele abre um navegador como se fosse em um computador novo. Ele abre esse navegador como se fosse em um computador novo. Tá aqui, ó. Deixa eu arrastar a tela para o lado. Agora sim eu consigo logar no Facebook tranquilamente. No Facebook, no Google, no Instagram do cliente. Eu sempre pego acesso dos meus clientes tanto do Facebook quanto do Instagram. Isso aqui mesmo é um perfil do Instagram de uma cliente, isso aqui é um gerenciador de uma cliente e eu tenho aqui total acesso, porque eu fico responsável pelas métricas dos clientes. Então, para eu poder entender se aquela campanha está dando certo, se está trazendo resultado, eu preciso ter acesso ao perfil do cliente.
Eu preciso ter esse acesso. Claro que aqui, ó, eu evito mexer, aqui quem mexe é a secretária dela. Às vezes eu olho para ver se os leads que estão chegando são leads que são qualificados, se são leads que estão convertendo e tal, mas o que eu mais gosto de olhar é isso aqui, ó, são as notificações. Um dos tipos de campanha que eu subo muito para os perfis são campanhas de captação de lead para todo tipo de serviço, né? Um cliente que vende o serviço, a gente precisa de lead chegando na estrutura do cliente todos os dias. Se a gente não tem lead chegando, a gente está fazendo só campanha lead vendas, cara, a nossa conversão vai ser muito baixa. E olha quanto eu pago por um tipo de campanha desse, né? Uma campanha de captação de leads. Eu pago coisa de centavos, né? Esse aqui eu troquei o criativo recentemente, então tá um pouco caro. E daí eu já entrei em contato para saber, poxa, olha, e aí, como foi a procura essa semana? Teve boas procuras através desses criativos que a gente subiu e tal, para saber, porque diminuiu a quantidade de seguidores comparado ao que estava chegando antes. Antes, isso aqui, ó, tava tudo azulzinho de seguidor, ó, era só seguidor, só seguidor, só seguidor. E agora caiu um pouco, porque a gente trocou esses criativos. Deixa eu ir para cá, para ver as campanhas. E aqui está as campanhas, ó. Olha o custo que eu estou tendo por mensagem. Um custo de um lead qualificado que quer fechar um serviço de cerca de 300, 400 reais. Eu estou pagando pelo lead R$ 3,78. Isso está muito bom. Para um lead, olha quanto eu estou pagando por isso aqui, ó. Um lead que quer fechar o serviço. Um lead que tem interesse no produto. Para ele enviar uma mensagem e fechar um serviço de 700 reais. E fechar, para o lead mandar uma mensagem e fechar um serviço de 300, 400 reais. Eu estou pagando R$ 3,78. É muito bom o valor pelo lead. Para novos seguidores qualificados que têm interesse no produto, que consomem o produto, eu estou pagando ali uma captação de leads 1,15, ainda está um pouco caro, mas se o lead estiver qualificado, vale a pena, beleza? Pode notar ó, que eu estou usando um orçamento baixinho, não precisa de muito quando você tem uma estratégia validada. E qual é a primeira coisa que eu preciso fazer quando eu acesso aqui o gerenciador do cliente? Primeira coisa é conectar a página. Depois que eu vou lá, criar a BM, fizer tudo certinho, eu venho aqui, ó, eu conecto a página, eu conecto o Instagram. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer quando acessar o perfil do cliente vai ser conectar a página e conectar a conta do Instagram. Beleza? Fazer isso é indispensável. Depois que fizer isso, vai criar a conta de anúncios. Depois que criar a conta de anúncios, vocês vão aqui criar os públicos, né? Deixa eu ver aqui. Geralmente os públicos aparecem aqui, ó. Se você não achar por aqui, não tem problema, o Facebook sempre tem isso, de fazer alterações, de mudar o layout. Você clica aqui nesse sanduíche aqui, ó, nessas três linhas, e ou o público vai estar aqui, ou vai estar aqui. Neste caso, os públicos estão aqui também, ó. Criar os públicos é de extrema importância, porque eu preciso saber quem foi que passou a me seguir recentemente. Eu preciso saber quem assistiu 90% do meu vídeo, 70% do meu vídeo, 50% do meu vídeo. Eu preciso saber quem é que está encaminhando, curtindo, salvando as publicações do meu cliente, para eu poder fazer campanhas depois de remarketing para eles, certo? Até para fazer criativos mais direcionados. Um exemplo, pô, eu percebi que você curtiu algumas publicações minhas nesses últimos 7 dias. E eu entendo que você tem esse problema e eu tenho a solução para esse problema. A solução para esse problema vai estar aqui no link. Clica que aqui nesse link eu vou te dar um passo a passo gratuito, certo? Para você acessar e resolver esse problema, né? E através disso você coleta um e-mail para uma lista de transmissão, para fazer alguma coisa, para converter esse lead mais para frente. Mas aí ele já está na tua estrutura, então eu preciso fazer isso. E quais são os públicos que eu crio, que eu sempre gosto de criar? Eu sempre gosto de criar quem acessou o meu Instagram, quem dentro do meu Instagram, né? Eu gosto de criar. Eu crio todos esses públicos aqui, tá? Eu seleciono todos eles. Como eu faço isso? Eu clico aqui, ó, pessoas que interagiram com esta conta profissional. Pessoal, isso aqui é conteúdo de curso pago, tá? Eu estou passando aqui gratuitamente para vocês. Eu paguei para ter isso aqui. E eu não vejo ninguém ensinando isso aqui, ninguém mesmo. Eu venho aqui, ó. Um exemplo, eu quero de 7 dias, beleza? Eu vou adicionar o próximo agora. Pessoas que visitam o meu perfil, eu quero também. 7 dias. Eu quero incluir mais. Pessoas que interagiu com qualquer publicação, 7 dias. E daí eu vou lá, depois dou um nome para o público, um exemplo, eu sempre gosto de separar, botar em letra maiúscula, IG
7 dias. E a data de hoje é dia 30/1. E vou lá e crio o público. Não vou criar aqui porque eu já estou com os públicos criados, mas é só clicar aqui para criar. Então, eu venho criar os públicos. Depois de criar os públicos, que eu vou criar a campanha. Para criar a campanha, é basicamente aqui. No seu não vai ter essas campanhas aqui todas já criadas, né? Eu venho aqui, ó, e coloco em criar. A campanha para mim, que eu tinha dito para vocês, que eu sempre gosto de criar, são 2 tipos de campanha, tá? Uma é uma campanha de tráfego, essa campanha não é para conversão. O que acontece? Se você está até aqui agora, se você assistiu esse vídeo, se você quer mais informações sobre isso, eu vou precisar que você seja recíproco comigo. Então eu vou precisar que agora você curta o vídeo, você comente aqui. Eu vou querer que você comente assim, ó, traz a campanha de conversão, porque daí eu trago qual é a segunda etapa dessa campanha que eu faço para converter. Tudo isso que eu estou fazendo aqui é apenas a preparação. Não vai ser esse tipo de estrutura que vai fazer você converter. Mas o ouro está aqui. Sem isso aqui que eu estou fazendo agora, para converter é muito mais difícil e muito mais caro. Se eu não estivesse utilizando essa campanha aqui desse jeito de estrutura, esse lead aqui de 3,78 ele estaria facilmente ali por R$20, por R$30. E mesmo assim sem trazer um público qualificado. Por quê? Porque o Facebook ele não ia ter dados da minha base para poder trazer um público que eu quero. Ele só está me trazendo por esse valor e o público qualificado porque eu entreguei uma base para o Facebook, beleza? Então as campanhas que eu gosto de criar são 2. Aqui eu vou te mostrar uma e no próximo vídeo eu vou te mostrar outra. Primeiro é essa campanha de engajamento. Essa campanha vai te trazer um resultado muito rápido. Por que muito rápido? Porque quando a gente fecha com o cliente de cara, que a gente pega os dados dele, né, que a gente pega, faz aquilo ali que eu mostrei, que o cliente está nessa etapa aqui, ó, de pegar os dados e botar aqui o perfil dele, a senha, nesse momento que ele está te passando essas informações dele, o cliente está achando que no próximo dia seguinte que você ativar a campanha, já vai chegar milhares de pessoas no WhatsApp dele, esperando ali, tipo, só para ele converter. Essa é a impressão que muitos têm. Principalmente se você está iniciando, se você tem 1 cliente, 2 clientes, você está ali, né, pegando alguns clientes ali de bairro, alguns clientes pequenos. E não é assim que acontece. Então, entregar um resultado rápido para esses clientes, nem que seja ali um movimento nas redes sociais dele, é de extrema importância. Então, quando a gente está nesse momento de fechar, de pegar, que ele fez ali o Pix para você, que ele te passou o acesso, você está configurando e tal, gerar resultado nas primeiras 48 horas é muito importante. E a gente consegue gerar resultado já de venda nessas primeiras 48 horas? É muito difícil. De venda. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil porque na maioria das vezes ele não tem uma estrutura boa, não tem criativos bons, mas a gente consegue através desse tipo de campanha. E como é o tipo de campanha? Eu vou vir aqui, ó, campanha de engajamento, né? Deixa eu refazer. Eu venho aqui criar campanha de engajamento manual. E aqui é bem simples, com poucos cliques eu consigo criar essa campanha, tá? O orçamento, eu posso deixar aqui o orçamento do conjunto também, mas posso deixar o orçamento de campanha, só vai ter um conjunto de anúncio. Bota o valor mínimo aqui dessa campanha, vou botar de R$7. E aqui a sacada está no conjunto de anúncio. Porque aqui no conjunto eu vou escolher aonde eu quero a conversão, que vai ser no criativo. Eu quero que a conversão seja no criativo, é no meu anúncio. Eu vou incentivar as pessoas a assistir a um vídeo ou interagir com esse meu criativo. Então vai ter muito comentário, ter muita curtida. Nos primeiros 2 dias ali, vai ter pessoas que vai mandar várias mensagens, sabe? Então ele vai entender aquilo ali como um resultado a curto prazo. E eu posso fazer ainda melhor. Eu posso vir aqui, ó, na localização e colocar só para o público de 1 km, 2 km daquele local onde o cliente atende. Vamos supor, eu vou botar um CEP aqui, botar um CEP aqui de geral, não, deixa eu escolher um local aqui. Vou escolher um local aqui em Recife. Ó, eu escolhi aqui, por exemplo, aqui próximo ao Shopping Rio Mar. Aqui é o Shopping Rio Mar.
Shopping Rio Mar. Eu venho, adiciono um pino aqui, ó. Pronto. Eu venho aqui e coloco apenas 1 km. 1 km. Então, todas as pessoas em 1 km, em volta, no raio de 1 km do Shopping Rio Mar, vai ver muito esse criativo que eu vou colocar aqui agora. E na maioria desses negócios, eles atendem ali pertinho, 3 km, 4 km, 5 km. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar um post existente, tem a opção de criar também, mas eu vou selecionar um post existente, vou selecionar um post e vou publicar a campanha. Basicamente isso. Se você fizer isso aqui nas primeiras 24, 48 horas, desse jeitinho, dessa forma simples, o seu cliente vai ter muita mensagem, muitas curtidas, muitos comentários. Agora, é claro que você precisa saber escolher um bom criativo. Se você escolher qualquer criativo, você não vai ter um bom resultado. Né? Você tem o segredo dessa campanha é justamente os criativos, beleza? Então, para você poder ter esse resultado, para você poder chegar, né, a criar essas campanhas, nessa situação de criar essas campanhas, você precisa ter essa ferramenta. Vale muito a pena, né? Uma ferramenta aí que eu já utilizo há um bom tempo e vale muito a pena se você realmente quiser ter resultado no digital prestando serviço para negócio local. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve, beleza? Que logo logo eu vou estar trazendo mais vídeos para ajudar você que está querendo começar 2026 tendo resultado aí com o tráfego pago para negócio local, ou então está aprendendo sobre tráfego pago para outras operações. Demorou? Tamo junto. É nóis.